Fala galera, muito bem-vindos aqui a esse conteúdo de 5 anos de meu cliente. Hoje a gente vai abrir um pouquinho da casa do trade marketing no Brasil, mostrar para vocês como é que funciona o ecossistema da meu cliente. Depois de 5 anos, a gente tem muita história para contar, né? Com certeza, galera. 5 anos de jornada. Meu cliente hoje ela comemora abrindo as portas de casa para vocês conhecerem nossos processos, um pouco do nosso time e de o que fez a meu cliente chegar até aqui. Né? A história contada pelos nossos embaixadores, pelos nossos clientes, e hoje é um dia bem especial aqui pra gente. A ideia é vocês entenderem como é que funciona a casa do trade marketing. Quero que vocês venham aqui já para a gente começar mostrando um pouquinho da operação de trade. Como que a gente consegue hoje ter um time que lida aí com mais de 140 redes de varejo em todo o Brasil. Bom, Mal, agora eu queria que você mostrasse um pouco aí pra galera o que fez, né, a gente montar meu cliente, qual a dor que a gente atende hoje, por que o varejo precisa ter um trade marketing ativo hoje dentro de todas as redes. Beleza. Eu gosto de falar disso porque foi através dos primeiros rabiscos na lousa que a gente começou a nossa jornada. Então o que a gente tinha em 2021? A gente tinha o varejo, e como o Vitor veio do varejo com bastante know-how, trabalhou em grandes redes de varejo, e eu vim da indústria, que a gente vai chamar aqui de fornecedor, a gente começou a pensar o seguinte: bom, existe uma necessidade tanto dessa figura aqui que é o varejo, quanto do fornecedor. Necessidades que se encontram. E até hoje na nossa manga da camisa tem um desenho que a gente coloca meu cliente. Então a gente fala assim, a meu cliente, ela vai ser o elo entre fornecedor e varejista. Mas o que a gente estava querendo dizer com esse elo? O que a meu cliente poderia ser para marcar história ajudando as duas pontas? A gente entendeu o seguinte: primeiro, varejo, que no Brasil a gente sabe que o varejista, ele, apesar de ter um faturamento expressivo várias vezes, a margem dele é uma margem muito pequena. A gente vai falar aqui de 3%, podendo ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vamos falar de uma média de 3% de margem. Ou seja, o varejista precisa vender muito para na última linha ele ter algum resultado. E do outro lado a gente tem fornecedores. Qual que é a dor do fornecedor? Ele sempre está querendo, de alguma forma, vender mais. Ele precisa performar. A indústria, quando a gente fala fornecedor, através de distribuidora, a própria indústria, tem lançamentos frequentes e precisam de alguma forma certificar de que isso vai tracionar. Então, do outro lado a gente tem o fornecedor precisando de mais vendas. E como que a gente entendeu que a meu cliente poderia ajudar? Bom, se o varejista precisa de mais margem, ele precisa de mais receita. Se a indústria precisa de mais vendas e ela tem um setor específico para ações de trade marketing com investimento para isso, a gente precisa fazer o quê? O varejista entender que ele pode arrecadar verba de trade. Como que seria o primeiro passo disso? A meu cliente criando uma plataforma que desse visibilidade para o varejista daquilo que ele pode oferecer para a indústria. E por outro lado, mostrando isso para o fornecedor, que o fornecedor pode investir, pode fazer algumas ações, de certa forma o fornecedor ele começa a ter mais previsibilidade de venda. Então, através de uma plataforma que a gente conseguisse mapear o que o varejista poderia oferecer, precificar e mostrar isso para o fornecedor. O fornecedor fazendo o investimento, a gente entende que é uma primeira parte da jornada. Porque no final do dia a gente precisa medir se o varejista de fato fez aquilo que ele se propôs a fazer. E aí, mais uma vez, a meu cliente entrou em jogo. A gente desenvolveu um canal onde o fornecedor investe no varejo e o varejo, através da meu cliente, comprova que aquilo de fato aconteceu. No final do dia, o que a gente quer? Mais faturamento, ou seja, uma linha nova de receita através do trade, porque o fornecedor tem esse investimento para fazer, e proporcionar para esse vendedor, esse fornecedor, mais vendas. Então, a partir do momento que o fornecedor ele passa a fazer uma ação de trade de 3 meses, por exemplo, ele sabe que o produto dele vai estar muito melhor exposto. Logo, por consequência, ele vai vender mais. Então, no final do dia, a meu cliente quis fazer o quê? Um ganha-ganha entre dois interessados em vender mais. Que antes da meu cliente, antes da gente levar o trade para redes regionais, a relação deles era muito transacional, ou seja, é muito falando sobre desconto. O varejista muitas vezes fazia um pedido de mercadoria da indústria e aquela mercadoria não girava. E aí depois de um mês o vendedor chegava lá e o estoque estava cheio.
E estoque parado para o varejo que tem a margem pequena é dinheiro parado. Então, através do trade, a gente conseguiu fazer a indústria vender mais e o varejo receber uma verba adicional. Hoje, né, passado aí 5 anos, são 148 redes, acho que 149, o povo estava comemorando agora mais uma venda, são redes que hoje já abriram mais uma linha de faturamento. E por outro lado, fornecedores que já conhecem a Meu Cliente, hoje mais de 900 utilizam o nosso software para checar as execuções, relatam crescimento, né, aumento de vendas. Só que para tudo isso acontecer, a gente precisava, de fato, fazer um pouco mais do que sistema. O que seria um pouco mais do que sistema? Quando a gente começou o negócio, muita rede de varejo, a grande maioria, não tinha uma cadeira de trade market, ou seja, não tinha ninguém para negociar aqueles espaços que a plataforma Meu Cliente deixou disponível. E para isso a gente criou um racional, um método interno que é terceirizar o trade marketing por completo. Então nós entendemos que o varejo ele tinha o potencial, a plataforma Meu Cliente identificou, mas ele muitas vezes não tinha a cadeira, a pessoa para negociar. Então a Meu Cliente entrou em campo mais uma vez. Além da plataforma que deixa o varejista ciente de quantos espaços comercializáveis ele tem e que ele não explorava, a gente colocou serviços para certificar que isso ia de fato acontecer. Ou seja, adianta a gente ter uma plataforma e o varejista não ter quem operar? Então a gente entendeu que poderia fazer um pouco mais, muito mais na verdade, que seria ter a própria equipe para levar essa receita para esse varejista e para levar para esses fornecedores mais previsibilidade de vendas. E aí criamos o serviço da Meu Cliente que hoje opera em dezenas de redes no Brasil. Então para a gente falar um pouco de como que a gente conseguiu desenvolver esse serviço de trade, é importante chamar o Vinícius aqui. Vini, cara, fala do desafio aí quando a gente começou, né? Você entrou em 22, a gente já tinha alguns varejos que estavam querendo o serviço. E como é que foi o desafio inicial, né? De representar, no começo acho que 3 redes que você atendia. Como é que foi essa jornada inicial aí para você? Cara, foi um desafio gigante para nós estar nessa cadeira de trade marketing sem ser do varejo. E a primeira coisa que a gente entendeu aqui desse jogo foi que o relacionamento do fornecedor com o varejista é muito importante. Então a gente sendo uma empresa terceirizada, mas que eu mesmo entrava em contato do zero, me apresentava, às vezes até falava que representava aquele varejo, e aí sim a gente começava a apresentar as propostas, e essas propostas a gente já viu no início que elas tinham aderência, porque esse fornecedor ele só queria aumentar as vendas, e eu estava dando a mensagem de que poderia chegar nisso com o nosso projeto. E muitas vezes o fornecedor nesse início fez a gente acreditar muito naquilo que a gente falava no começo. Pois é. E assim, no começo a gente tinha redes regionais de uma loja, 6 checkouts. E a tese era, o varejo regional, pequeno porte, consegue ter verba de trade? Isso dava uma ideia de amplitude de a gente poder chegar em redes regionais, redes nacionais. E hoje você tem uma equipe com 15 pessoas. Como que você vê a evolução do trade? Porque eu vejo direto você falando com fornecedores que acabam até apresentando o varejista para você. Porque o grande ponto aqui não se trata do trade trazer receita para o varejista e ponto final. Uhum. Essa parte aqui tem que acontecer. A indústria tem que performar mais. Com certeza. E hoje, quando você vê indústrias querendo performance em alguma região e te ligando, pedindo para você indicar varejo, como que é essa relação hoje que você já faz aí há 4 anos? Cara, o que é legal? Quando a gente fala do início, que a gente ligava para criar relacionamento, hoje 4, 5 anos depois, a gente fez um evento essa semana que foi bem legal. Um varejista que há 44 anos está no mercado, no Mato Grosso do Sul, e ele também não acreditava. Há 3 anos ele vem tentando estruturar o setor de trade. Agora, com a Meu Cliente, em 2 meses a gente fez um mega evento para ele, com 88 fornecedores com parceria fechada, então a gente tinha lá uns 100 fornecedores. E o que foi legal? Diversos fornecedores vieram de outros estados, porque a Meu Cliente estava conduzindo e era um cliente muito importante também. A galera gravando e tal, então não só de fechar parcerias e a gente chegar num resultado, mas todos eles já acreditaram na Meu Cliente um dia ou estão vendo algo muito disruptivo e que vai fazer sentido. Então acho que é um case bem legal, assim, os fornecedores filmaram o evento e foi um sucesso, cara. No começo a gente pensava, né, assim, nas teses, será que o fornecedor não vai ficar chateado porque a Meu Cliente quer tirar um dinheiro dele? E muita gente perguntava isso e a nossa racional falou, não, eles vão comprar mais possibilidade de performance.
E nesses eventos, por exemplo, o JBP, a gente já fez, quantos você já fez? Quantas rodadas? Eu já fiz 70. 70 rodadas de negócio. Ou seja, agrupa vários fornecedores, passa uma mensagem do trade, apresenta ali as possibilidades de investimento. Cara, fala de alguns fornecedores aí que você já tem relação, como que é esse dia a dia, quando você entra numa rede nova, que você liga para eles. Porque, assim, eu vejo que o maior ativo da meu cliente hoje é justamente esse relacionamento. Onde a gente performa muito bem, quando a gente faz um projeto com a indústria e depois dos 12 meses ela quer renovar, me ligando para eu querer renovar. E o que acontece, Maurício? Muitas vezes eu estou num varejo daquela região, mas eu não estou em outro. E a mudança de performance daquela indústria ela é muito significante. Então, o que ele faz? Ele acaba ligando para o varejista e perguntando, você já tem uma plataforma de trade? Você já tem uma equipe que opera? Porque nesse cara aqui, eu tenho já um plano de ação integrado com eles, completo, consigo acompanhar e meu sellout está crescendo 30%, 40%. Então, hoje, a Girando Sol é uma parceira que atua em 5 estados, que o Max, inclusive, né, o diretor, estava com a gente no evento, saiu de Floripa para ir para o Mato Grosso do Sul só porque queria prestigiar nosso evento. Então, a gente tem fornecedores regionais, fornecedores nacionais e hoje 45% do nosso negócio é fechado com distribuidores. Então a gente conseguiu criar um método que a gente atende todo tipo de fornecedor e vem desenvolvendo um trabalho legal. Os paradigmas que vão quebrando, né? Muito varejista falava, mas eu sou atendido por distribuidora, eu consigo trade. E o que é interessante, aqui na plataforma a gente faz assim, a gente tem a versão varejo e a versão indústria. Então, o seu fornecedor parceiro, ele às vezes tem na plataforma Meu Cliente 10 varejos que ele olha a execução e consegue ver os resultados. Para a gente chegar onde chegou hoje, eu entendo que tecnologia é fundamental, não é à toa que a gente lidera esse mercado com sobra, mas esse relacionamento aqui e provar para a indústria que ela pode vender mais é o grande negócio. Com certeza, e o fornecedor, ele no início do primeiro projeto, ele entende que é uma aposta, mas depois vira uma realidade. E hoje a Meu Cliente está atuando no mercado em que JBP ou estruturar um setor de trade já é uma realidade. Se um varejo não está fazendo, alguém está fazendo ali e aquela verba está indo para outro lugar. Só para a gente falar um pouquinho, né, do varejo também, de qual que é a importância, o que ele ganha. A gente fez um evento somente para a inauguração de uma loja, onde a gente mapeou os espaços e negociamos numa noite todos os espaços dessa loja inaugurada. Só que ele não sabia quanto essa loja ia faturar ainda, então foi algo bem personalizado que a gente fez. E esse próprio cara nos convidou para um podcast, onde ele nos contou um depoimento lá que ele fala o seguinte, se eu zerar a minha margem, você colocou 3% aqui, mas se ele zerasse a margem dele todos os meses, ele seria lucrativo só com trade, só com o que ele fez de parceria, pela estrutura que o Meu Cliente levou para ele. Então também tem o outro lado da moeda aqui que é muito vantajoso. O quanto que isso gera de negócios, né? O varejista, ele com mais receita, ele pode investir no delivery, ele pode investir numa loja, em painéis, ele pode reinvestir o dinheiro. Uma coisa bem legal que o Cássio nos falou, o Cássio Mônaco, é um dos clientes, ele falou assim, o investimento que eu recebo de 10 mil reais em trade é muito diferente do que eu vender 10 mil reais em mercadoria. Parece óbvio, mas na hora que a gente vai ver quanto que o varejo precisa vender de mercadoria para ter 10 mil reais líquido no DRE dele. Se a gente está falando de 3%, a gente está falando mais de 300 mil reais em venda para ter esses 10 mil reais. Então, acho que isso muda bastante o ponteiro. Mas para isso tudo acontecer, a gente precisa realmente ter uma plataforma robusta e dentro da operação aqui que acontece, a gente consegue saber aqui os indicadores e mostrar para o varejo o que está acontecendo e aí o Vitão vai mostrar para a gente um pouco mais. Muito bom, muito legal esses insights, esses dados que vocês conseguem trazer. E assim, para operacionalizar tudo isso, é necessário ter uma estrutura, né? Ter uma plataforma, ter algo ali que traga controle para o varejo. E por isso, aqui dentro do nosso ecossistema da Meu Cliente, a gente tem um time muito forte de tecnologia, muito voltado a dados, e agora a gente vai entrar um pouquinho nos processos da nossa plataforma para mostrar como que ela otimiza o dia a dia do varejista. Então, mais uma vez agradecendo, que baita aula de trade aí vocês deram. E agora a gente segue, vou chamar aqui o João Marcos, chamar o Miranda, para falar um pouquinho de dados, falar um pouquinho da estrutura de tecnologia que a Meu Cliente entrega para os varejos. Né? Eu acho que operacionalizar um setor de trade marketing, ele envolve muito processo, envolve muitas ações que tem que acontecer dentro de cada rede e nada disso acontece se a gente não tiver uma tecnologia adequada. Então o João, ele cuida aqui da nossa plataforma, cuida ali de uma carteira, né, de mais de 40 clientes e o Miranda é o responsável pelos dados aqui na empresa. Então, dados de mercado, dados de trade, tudo aquilo que hoje compõe uma campanha de um varejo, passa aqui pela análise do Miranda. Então, eu queria convidar vocês para falar um pouquinho. João, começando pela plataforma,
né, o que você considera o nosso diferencial hoje na plataforma, o que você enxerga que a Meu Cliente, que faz da plataforma do Meu Cliente ser mais do que apenas um lugar ali onde o varejista tem que lançar contrato, onde ele tem alguns acompanhamentos, algumas execuções para fazer. Cara, o diferencial que eu considero é que a Meu Cliente usou de todo o know-how que ela ganhou ao longo desses 5 anos para entender quais eram as dores do varejo, quais eram as dores da indústria e fazer diversas telas que a gente tem aqui no sistema. Por exemplo, tela de acompanhamento de performance em tempo real, tela que a gente tem de gestão com visões de dashboard. Hoje nós temos mais de 80 visões de dashboards, né? E a gente consegue fazer uma gestão completa do trade marketing ali de ponta a ponta, passando por telas de execuções, por exemplo, que a gente faz o controle, tudo aquilo que é ou não é de fato executado ali no chão de loja, para que a gente consiga ter o controle total ali também do ponto de venda, indo até para uma tela de JBP, por exemplo, que é uma tela onde a gente faz o acompanhamento em tempo real ali por indústria de como está sendo a performance de cada um, né? Esse ponto de JBP, desculpa até te cortar, mas ele é bem interessante, porque é algo muito complexo. Toda a indústria ela tem uma meta de crescimento dentro de um varejo, o varejo tem alguns KPIs para cumprir com a indústria, né? E por muito tempo isso ficou assim, às escuras, né? A indústria investia, mas não tinha certeza ali do retorno, não conseguia acompanhar de fato se ela cresceu e se aquilo foi entregue, né? Então, esse aí é o nosso maior lançamento do ano. Queria que você entrasse um pouco no detalhe aí da tela de JBP. Não, com certeza. Assim, a gente fala o tempo todo de como dados são importantes, né, para o nosso dia a dia. Só que muitas vezes esses dados eles ficam até meio escondidos, né? A gente trabalha bastante aí com ERPs, parceiros, né? E é uma gama de informação tão grande que é até difícil para a gente deixar ele visual para o varejista ali do setor de trade marketing. Então, o que a gente faz, por exemplo, numa tela de JBP, é pegar os principais KPIs ali do setor de trade e deixar bem exposto, bem visual, para que a gente consiga fazer um acompanhamento completo ali de fato. Então, essa tela, eu particularmente sou apaixonado por ela, principalmente porque ela redireciona a gente para outras telas. Então, por exemplo, a gente consegue ter um redirecionamento aí para a tela de gestão financeira, para a gente acompanhar ali todos os dados financeiros ali das nossas campanhas, que a gente tem de contrato, que a gente tem de JBP, que já foi recebido ou não. E assim, o resultado dado ali na nossa cara, né? Então não tem como a gente não fazer uma boa gestão de trade quando a gente tem uma entrega desse tipo aqui na nossa plataforma. Legal demais. São dados para tomada de decisão, né? Eu acho que um departamento de trade, seja de um varejo de uma loja ou de 100 lojas, ele precisa de dados para ele poder tomar decisões mais adequadas. Muito bom, João. E a questão de indústria, né? A gente tem as duas pontas. E a Meu Cliente está com um lançamento legal para a indústria, dando um spoiler, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas queria que você falasse um pouco também sobre o painel da indústria, como que funciona hoje, o que a indústria faz lá dentro, o que muda a relação do varejo com a indústria a partir do momento que o painel entra em ação. Legal, eu queria dar o exemplo aqui do painel da indústria 2.0, um lançamento recente nosso aí. E o principal diferencial que a gente tem hoje é justamente essa base muito grande de varejo que a gente tem na Meu Cliente e uma base também muito robusta de indústria. Então hoje a gente consegue identificar uma dor, levar para o varejista e perguntar, cara, você sente essa dor também? Você acha que impacta aí no seu dia a dia? Cara, eu acho que sente, eu acho que tem, eu acho que eu sinto. E a gente pega essa informação e leva para a indústria também. Cara, você também sente que impacta? Você acha que o seu investimento poderia ser maior no varejo se a gente tivesse essa dor solucionada? Poxa, seria muito melhor, eu conseguiria investir mais, o meu resultado seria muito maior. Legal, a gente pega essas informações, traz para dentro de casa e o resultado é esse. A gente consegue ter uma tela com ali as dores da indústria, o que ela precisa ter ali na rotina do dia a dia. Ali dores do varejo também que a gente consegue solucionar com uma tela dessa. E coloca tudo aí de uma forma muito visual. Então hoje a indústria acompanha ali resultados, comprovações, crescimento, parte financeira, inclusive sellout, né? Uma novidade que a gente está trazendo aqui, que é fazer esse acompanhamento de performance em tempo real. Não é mensal, não é trimestral, o momento que o varejista quiser, ele consegue acompanhar, e o momento que a indústria também quiser acompanhar a performance, ela consegue entrar e no momento ali ter acesso em tempo real, o que ela está performando. Sensacional, João. Transparência para os dois, né? Cara, dá um recado aí para a galera que ainda não tem trade marketing, que ainda não tem, que está no Excel ainda. O que você tem a dizer? Cara, assim, 2026 a gente fala muito de a gente fala de inovação, fala de mercado e assim, já está acontecendo faz tempo. Então, o Excel funcionou há um tempo atrás, né, mas hoje em dia não dá. A gente tem muitos dados aí, a gente precisa fazer alguma coisa com eles. O que a gente faz com esse tanto de informação que a gente tem? É justamente isso que a plataforma Meu Cliente entrega
pegando esses dados e transformando aí toda a operação e os resultados também do setor de trade marketing. Sensacional. Galera, falando de dados, né, eu estou trazendo aqui o nosso gestor de processos, Matheus Miranda. Ele é responsável aí por cuidar da parte de dados de mais de 70 redes de varejo, participar da criação de campanhas, criação de JBPs. Está com a gente há mais de 4 anos aí nessa jornada. E eu queria te convidar, Miranda, para falar um pouquinho, cara, da importância que você enxerga hoje nessa questão de gestão de dados para tomada de decisão. O que o varejo faz, né, igual o João falou, com tantos dados que ele recebe hoje, como que a gente usa esses dados para montar campanhas, para fazer algo personalizado de acordo com aquilo que o varejo tenha de característica. Legal. Da nossa parte aqui hoje, a gente usa esses dados para entender, por exemplo, ali quais são as campanhas que a gente tem ali com maior performance ao longo da nossa história. Então a gente consegue entender, por exemplo, esse ano foi um ano de Copa do Mundo, mas a gente consegue entender ali quais indústrias no período de Copa do Mundo elas têm o interesse, o quanto elas podem aportar de verba ali nesse período, o quanto elas têm de crescimento também, por exemplo, no período desse sazonal do ano que é tão importante, o quanto elas colocam de verba a mais também por causa dessa data. Sim. Então é algo que é bem legal, a gente trabalha aqui com um banco de dados nosso aqui, de mais de 4 anos já de caminhada, então chegando agora ao 5º ano, e a gente conseguindo entender isso, a gente encurta muito o caminho para o varejo, a gente consegue levar a nossa experiência, consegue levar ali quanto a indústria tem de interesse ali para aquela data sazonal do ano, no que ela quer investir, o quanto ela consegue pagar por isso, e daí sempre apoiado na nossa plataforma, claro que faz todo sentido, mas fica muito legal. E as outras datas também, a gente tem além, por exemplo, além de Copa do Mundo, que foi o caso específico de 2026, JBP, campanhas anuais, então assim, a gente consegue trabalhar tudo isso, a gente consegue entender o quanto a indústria se movimenta ali por região, por estado, então assim, hoje a Meu Cliente atua no Brasil todo e a gente consegue entender cada particularidade ali que a gente tem na sua própria região, consegue levar para o varejo, além dessa parte também sazonal ali de dados, entender depois que o trade está ali, está executado, qual é o formato de pagamento, como que a indústria vai se comportar ali naquele pagamento. Hoje a gente consegue entender por região, por estado e por cidade também, quais são as melhores formas de pagamento, como que a indústria está trabalhando isso, e a gente consegue daí junto com a nossa parte estratégica, que eu fico muito próximo ali, a gente juntar todos esses números, esses dados e levar o melhor planejamento possível para o varejo. Então isso encurta muito o caminho, sempre apoiado ali em dados, quem tem os dados na mão ali hoje tem a informação, então assim, isso é bem legal e encurta muito aí o caminho para o varejo, e bem importante. É isso, galera, eu acho que o varejo hoje ele tem que sair do Media Kit tradicional, né, que era aquele apenas vender espaço e começar a pensar em estratégia, né? Então o Miranda, toda vez que eu sento ali perto dele eu fico até assustado com tantos dados que esse cara traz, ele e o departamento dele. Então o varejo que contrata Meu Cliente pode ter certeza que você não está contratando só uma empresa, só pessoas. Você está contratando uma imensa base de dados que vão ser entendidos e aplicados dentro do seu varejo para que você explore 100% do seu potencial, né? Você vá muito além daquilo que você fez até hoje e assim, a gente enxerga, né, que os varejos, cada um tem sua particularidade, alguns já mais avançados vêm com a gente só pela tecnologia, mas para aquele varejo que quer dar os primeiros passos, a gente tem uma estrutura pronta aqui para receber todos vocês. Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho então de venda, falou de estratégia, falou de tecnologia, mas eu acho que a premissa básica para um varejo ele ter sucesso são ter pessoas capacitadas, né, de fazerem ali essa engrenagem funcionar, a tecnologia se aplicar de fato no varejo, conseguir ter um bom relacionamento com aquela indústria. Então eu chamei aqui o nosso time, a Gabi, a Bia, fazem parte do nosso time de CS. Hoje elas cuidam aí de mais de 60 redes de varejo, mais de 800 indústrias. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, queria que vocês falassem como que funciona um pouco do dia a dia no Meu Cliente, as principais dores que vocês enxergam que um varejo tem quando eles chegam no Meu Cliente e que quando a gente começa a atuar em parceria com eles, essas dores são sanadas, a gente consegue melhorar ali a produtividade deles. Queria ouvir de vocês um pouquinho. Certo, acredito que a Meu Cliente ela vai muito mais além do que a tecnologia, né? Aqui a gente tem todo um acompanhamento ali voltado para o varejista desde o início do processo dele, né?
Uma das maiores dores aqui que a gente sente quando eles iniciam é a falta de centralização das informações, né, as dificuldades que eles têm. E aqui com a nossa plataforma a gente consegue estar gerenciando, consegue estar unificando todas essas informações em um único lugar. Também ali em contato com as indústrias, a gente consegue, né, garantir que todos os alinhamentos ali delas sejam muito bem feitos, né, que todas as atuações ali, as ações que foram planejadas, as estratégias sejam executadas de fato, tá bom? Então a gente sempre ali tenta entender qual é a dor dele para que a gente consiga atuar de fato ali naquela ação. Legal. Outro ponto também que eu acho muito importante é que não só através do sistema, mas também do nosso acompanhamento, o varejista ele consegue ter visibilidade das possibilidades, ele consegue ter controle do que está sendo executado e, consequentemente, ele tem ali mais segurança na tomada de decisão. Então, o nosso objetivo é reduzir o trabalho operacional do varejista para que ele tenha a oportunidade de olhar para o que de fato importa mais, que seria ali aumentar os resultados dele. Então, o nosso objetivo é garantir que todo investimento tenha ali execução, visibilidade, acompanhamento, mas principalmente retorno. Então, a gente consegue trazer ali, a partir do nosso olhar analítico, né, do acompanhamento dia a dia, esses dados para que realmente o varejo tenha o crescimento esperado ali dentro das ações de trade. Boa, legal demais. Eu acho que assim, né, a gente faz ali o processo, faz a questão da venda. Se a gente não entregar isso do jeito que o time de vocês entrega, que eu vejo aqui no nosso dia a dia, com o cuidado que a gente tem com a indústria, o acompanhamento, as reuniões, os treinamentos para acesso ao painel, vai chegar o ano seguinte e essa indústria não vai renovar o contrato, né? E no final das contas, o varejo que contratou é meu cliente, se ele não executar, ele vai se queimar com a indústria e, consequentemente, isso não vai ser legal para meu cliente. Então, assim, o setor de vocês hoje, para mim, ele é um dos grandes diferenciais, né, aqui da empresa. E Bia, eu queria ouvir assim, o que você considera hoje que a gente mais agrega para as indústrias? Quando uma indústria entra, qual que é a principal dor dela? Quais são os medos, né, que essa indústria tem? E em que momento ali no seu dia a dia, como você consegue, né, cuidar dessa indústria e fazer com que ela fique satisfeita com esse JBP, com o JBP ou com qualquer campanha? Eu sei que a gente colhe pesquisas de satisfação, a gente acompanha ela bem de perto ali. Ah, bacana, Vitor. Então, na verdade, uma das dores que eu sinto ali quando a indústria vem compartilhando com a gente é voltado ali de que alguns contratos são fechados por fora, né? E às vezes não acontece a execução. E através da meu cliente aqui a gente consegue garantir, né, essa execução, que ela aconteça de fato, até porque a gente tem o nosso painel ali que a gente disponibiliza para todas as indústrias, onde ela vai conseguir fazer um acompanhamento mensal, verificar tudo que está sendo ali contratado mesmo, ela consegue também estar retirando relatórios dentro dessa plataforma. Então isso traz muita transparência, muito comprometimento e profissionalismo mesmo da parte da meu cliente. Então isso gera muito valor para a indústria, né? Eles ficam muito tranquilos aí com toda essa transparência e eles apostam muito ali numa nova renovação no próximo ano. Legal demais. É por isso que tem muita indústria que renova, né? Tem indústria que tá 3, 4 JBPs com a gente, muito por essa transparência. Acho que essa é a palavra. Show de bola. Gente, e falando, né, sobre o nosso time, eu falei um pouquinho aqui sobre o pessoal que faz a gestão de indústria, gestão de varejo, mas quando o assunto é plataforma, a gente se preocupa muito com a experiência que o nosso cliente vai ter dentro da plataforma. E o Matheus Moraes, aqui é o nosso Head de CS, ele cuida hoje da questão de experiência de uso do varejo dentro da plataforma, para garantir ali que eles utilizem tudo da melhor maneira e tiram o melhor proveito disso quando eles contratam o meu cliente. Então, Moraes, queria ouvir um pouquinho aí de você, quais são as dores que você considera que a gente resolve, né, para o varejo no dia a dia, o que você considera o principal diferencial desse seu time e o porquê que um varejista ele precisa contar com o meu cliente se ele quiser crescer quando o assunto é trade marketing. Maravilha, Vitor. Aqui no setor de CS Enterprise, como você mesmo disse, a gente cuida de toda a experiência do cliente, ou seja, desde a adoção, o primeiro contato ali com o varejista, onde a gente faz todos os treinamentos para ele estar apto a utilizar a nossa plataforma, até ele estar engajado, então ele já está ali apto a usar a plataforma de uma maneira mais estratégica, né? Legal. Então a gente faz um acompanhamento, a gente sempre fala que a gente não entende só de tecnologia, a gente entende de pessoas. Então a gente ouve o varejista, a gente entende suas dores e por meio disso hoje o varejista é um cara muito ocupado, ele tem as suas ocupações ali no varejo, ele vai entrar na plataforma e ele quer dados ali de forma prática. Então, tendo ali um CS consultivo, mostrando para ele o melhor caminho para ele ter um resultado estratégico,
hoje é o nosso grande diferencial, tá? Outro ponto muito importante é o nosso rápido atendimento também. Hoje a gente tem um suporte ali que não precisa ter o robozinho aí, como muitas empresas têm, né? Que precisa abrir um chamado, a gente atende ali de fato. Tudo mais dinâmico, né? Muito dinâmico. E outro ponto importante que a gente sempre fala quando um varejo entra aqui na Meu Cliente é que se abre uma porta dentro ali do varejo dele, a porta da Meu Cliente. E quando ele bater, tem um time esperando para atender ele, então nosso atendimento de fato é muito rápido e eficaz, tá? Legal demais, cara. Eu acho muito interessante a quantidade de varejos de perfis diferentes que vocês conseguem atender, né? Então fala um pouquinho aí, como que é o nosso método, né? O porquê a gente consegue absorver essa quantidade de varejos sem deixar cair o nível do atendimento. Todo mundo fala que a gente atende rápido, né? Que o cara te liga, você já está ali à disposição dele. Qual que é o segredo, assim, para ter essa gestão tão completa, conseguindo absorver bastante varejo e não sendo essa empresa burocrática, que o cara tem que abrir um chamado, que ele tem que fazer ali uma série de processos quando ele precisa tirar uma dúvida? São alguns pontos muito importantes para o CS ter dentro ali da plataforma. Um deles realmente é a especialidade do CS. A gente não é só atendimento, a gente é especialista também no mercado de trade. Então, quando o varejista entra, a gente entende de fato rápido a dor dele e consegue refletir isso em forma de dados, dashboard, e consegue avançar com ele de maneira mais prática. A gente também, hoje, a gente tem bastante recurso de automatização. Então, a gente manda reportes ali mensalmente para ele, falando o que ele tem na plataforma, o que de fato ele está usando ou não está usando. A gente tem newsletter, onde a gente envia todas as novidades. A gente tem todo um site, um blog, que a gente tem ali todos os detalhamentos de cada tela da plataforma. Então fica de fácil uso, é bem intuitiva a nossa plataforma e se ele quiser consultar, tem ali. Hoje também a gente está fomentando a nossa comunidade de trade. A gente tem um webinar que a gente todo mês chama um dos nossos embaixadores, né? E reúne ali alguns dos varejistas e traz ali insights de mercado. E essa junção aí na comunidade do trade tem sido muito importante aí e é um dos grandes diferenciais aí do CS Enterprise. Cara, sensacional, sensacional. Costumo falar que esses setores aqui eles são o coração da empresa, né? A partir do momento que um varejo é atendido por essa galera, ele vai perceber que ele não vai mais conseguir ficar sem. Ele vai precisar cada vez mais desse acompanhamento para o varejo dele poder dar os próximos passos, poder evoluir. A gente sabe que o dono do varejo e a parte operacional tem muitas obrigações, muitas tarefas no dia a dia e contar com um time capacitado, feito por especialistas, é algo que faz total diferença. Bom, continuando aqui o nosso webinar, eu acho que não adianta só a gente ficar falando sobre o Meu Cliente. Então a gente está agora convidando 2 clientes muito importantes, muito parceiros, que estão com a gente aí há um bom tempo, para contar um pouquinho da experiência deles com o Meu Cliente, do nosso case de sucesso em conjunto. O Marco Antônio, gestor de trade marketing da Rede Almeida Mercados, e a Doane, do Grupo Unix, Rede Enxuto, vão estar aqui agora dando um depoimento para vocês de como tem sido a experiência deles com o Meu Cliente ao decorrer do tempo. Boa tarde, Dô, tudo bem? Boa tarde, Rafa, tudo bem e você? Tudo bem também. Primeiramente, obrigado aí por participar. Nós estamos comemorando aí mais um aniversário, 5 anos de história da Meu Cliente. Nós estamos convidando alguns varejos aí que fazem parte da nossa história e que nos ajudou a chegar até aqui, né? E acredito que da mesma maneira ajudamos vocês também aí, então isso é muito bacana. Eu queria ouvir um pouquinho do que você acha, ninguém melhor do que vocês para falarem um pouco do case que a Meu Cliente trouxe aí para o Grupo Unix, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, toda a história aí, desde quando começou, o que você acha do nosso trabalho em conjunto aí, fica à vontade para falar um pouquinho. Legal, Rafa. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de novamente estar aí com vocês, contando um pouquinho desse case, dessa história que começou, daqui a pouquinho já vão fazer aí 2 anos, né, que nós estamos juntos. E eu falo que não tem como a gente falar de Meu Cliente, do Meu Cliente sem falar de protagonismo, né? Que hoje o trade marketing ele vem fazendo e ele vem atuando como protagonista nas empresas. Antes, ele era um departamento muito de execução e hoje ele não é mais um departamento de execução, é um departamento extremamente estratégico que fica ali entre o marketing e o comercial. Mas eu falo que sem o trade você não tem a visibilidade, você não vende bem. Então, acho que as empresas, os varejos, as indústrias, elas começaram a entender isso e eu acredito que o Meu Cliente ele veio muito forte, né, nesse entendimento e onde hoje
bacana que eu vou falar às vezes com as indústrias, né? E o pessoal já conhece vocês estão em muitos varejos hoje, né? Então é muito gratificante também poder fazer parte dessa história e falar um pouquinho também desse lado do nosso case aí que a gente vem construindo e a gente quer muito mais. Então acho que é bacana eu começar até a falar um pouquinho lá do começo, né? Quando a gente começou a nossa história, nós tínhamos um desafio aqui, nós tinha acabado de né, entre enxuto, flex e AF, e era um momento mesmo de reaproximação da indústria com a gente, momento da gente mostrar as nossas campanhas, mostrar a nossa visibilidade, quanto a gente é forte, né, dentro aqui do interior. E aí vocês juntos aí nessa construção comigo, né, então a gente mapeou essas indústrias, chamou essas indústrias para um evento, né, construímos as cotas de acordo com o que a gente quer de sellout, né, e eu brinco que eu falo que se a gente faz uma ação de trade mal feita, é uma vez só. Esse cliente, esse varejo, né, ou enfim, essa indústria, não vai mais voltar a fazer com você. Então eu acredito que, além de todo esse diferencial que vocês trouxeram para o grupo, de nos apoiar, né, até porque nós estávamos iniciando aí um departamento de trade mais robusto, né, nessa fusão, então toda essa visibilidade, essa construção, toda essa ajuda aí no início, né, e fazendo com que o trade de fato fosse um departamento protagonista, a gente superou muitas metas, né, desde ali o primeiro evento, né, das indústrias vindo. Então eu acho que outro diferencial, acho não, eu tenho certeza que outro diferencial é a plataforma, né? Hoje, quando você pega em qualquer varejo que não tem a computação, tá? Você perde totalmente a credibilidade, né? Porque eu falo que o JBP é fácil fazer, é fácil você chegar numa mesa e negociar. O que é o difícil? É você executar depois, você manter uma consistência, você manter ali uma consistência, uma comprovação, né? Dizendo para a indústria, olha que bacana, deu certo. E se não deu certo também, você ser transparente. Tipo, olha, não deu certo, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, acho que eu destaco, além de toda a parte operacional, toda a parte do atendimento de vocês e toda essa construção dia a dia com a gente, que de fato ali é muito ombro a ombro, né? A gente está sempre juntos e não é uma forma... falar, a gente se vê uma vez na semana, na verdade, né, Rafa, são todos os dias. A gente também tem essa questão da plataforma, que além dela comprovar, eu tenho todo o inventário ali, né, da minha loja. É muito difícil você controlar a loja no Excel. Não dá para controlar no Excel. Então ali eu tenho isso de uma forma muito rápida e muito consistente. Então acho que esse é um dos destaques aí que eu queria dar para o meu cliente, que realmente foi uma virada de chave para o cliente. Esse ano a gente já está com 138% da meta batida. Claro que a gente quer mais, então a gente queria trazer aí 4 milhões para o grupo, a gente está praticamente em 6 milhões já, e a gente quer muito mais, né? A gente acredita que mesmo o potencial mapeado de 4 milhões, a gente tem um potencial muito maior. Vai vir agora o aniversário, onde a gente vai construir juntos também, e aí o JBP 2027 aí no próximo ano. Então acho que é só agradecer mesmo e fico à disposição aí para perguntas, né, para mais perguntas. Com certeza, e acredito que dentro do Grupo Unix, diferente de outros varejos, você já tinha o setor de trade, né? Então a meu cliente veio aí para fortalecer cada vez mais a parceria, conseguir esse resultado incrível que você acabou de falar aí também. Então desde o aniversário, o primeiro aniversário que nós iniciamos, né, depois do nosso evento do JBP, então foi um sucesso, e eu acredito que a constância, né, as nossas visitas presenciais é um grande diferencial. Estávamos praticamente toda semana aí com você, então falando com as indústrias, e isso é muito bacana, que fortalece a parceria e traz aí cada vez um resultado maior para ambos os lados, né? Então agradecer demais pela participação e por contar um pouquinho desse case aí junto ao meu cliente. Eu acredito muito, Rafa, nessa colaboração de indústria varejo, né, que a gente vem construindo, e na colaboração de vocês conosco, né, porque eu acho que são tantas oportunidades na mesa que a gente não pode perder nenhuma. Isso que é bacana, né, vocês estão juntos aí nessa jornada, então eu que agradeço, espero esse ano aí construir muito mais, né, a gente já está em junho, mas tem muita água ainda debaixo do ponte, né, assim que fala, e é isso. Perfeito, Dô. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês.
Bom, pessoal, hoje eu tô aqui com o Marco, representando o Almeida Mercados, um parceiro ali de longa data da Meu Cliente. E comemorando esses 5 anos, eu queria aproveitar para bater um papo rápido com você, Marco, acerca da nossa parceria e também dos resultados que viemos construindo juntos ali ao longo dos anos. Então, primeiramente, eu queria ouvir um pouco de você, um feedback mesmo, e também entender ali como você descreveria a sua parceria conosco para alguém que ainda não conhece o nosso trabalho. Legal. Então, a nossa parceria começou há cerca de 4 anos, né? A gente não tinha nada praticamente de trade, era um trabalho bem pequeno e a gente percebeu que precisava expandir, né? O nosso gerente comercial conheceu o pessoal da Meu Cliente e trouxe eles aqui para a empresa, a gente começou a negociar e acabou que a gente fechou. A gente, na hora que quando fechou, nem sabia como é que ia ser esse trabalho, né? Foi tudo muito novo pra gente, mas foi muito bacana. A gente começou fazendo o trade book, né? Então a gente mapeou todos os ativos que tinham dentro da loja. Depois de feito esse trade book, a gente agendou a data do JBP, procuramos quais eram os principais fornecedores e potenciais parceiros para o JBP, chamamos eles para um evento, fizemos esse evento. Foi um sucesso total, a gente arrecadou muito mais do que a gente esperava de verba no começo. A gente ficou até assustado, a gente falou, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer para executar tudo isso? Eu lembro até hoje desse momento, estava o Vitor, o Maurício, o Vinícius, a turma toda estava lá nesse dia aqui na nossa cidade. E eles falaram, fiquem em paz que nós vamos ajudar vocês e o negócio vai acontecer. E de fato, depois a gente conseguiu mapear tudo aquilo que a gente tinha negociado e fomos executando devagarzinho. A equipe aí de execução de vocês ajudou muito a gente, tanto nessa parte de contato com a indústria, quanto na parte do sistema, né? O sistema que é fenomenal, todo mundo que vem da indústria aqui que tem parceria com a gente elogia, inclusive nas ações que a gente faz aí de NPS com os fornecedores. Então, foi assim que começou, o trabalho evoluiu bastante do que era depois desse dia para o que está hoje também. Evoluiu muito, principalmente porque vocês sempre trazendo coisa nova para a gente. Então, hoje a gente já está num nível que os fornecedores confiam muito mais na gente, então a gente faz um JBP muito maior do que a gente fez lá no começo e a gente tem muito mais resultado e cada vez está crescendo mais porque a gente está ganhando mais credibilidade. A gente vê muita rede que acaba se perdendo nesse caminho, né? Não consegue entregar tudo aquilo que negocia com os parceiros e acaba que não vira uma parceria, vira mais uma briga do que uma parceria. Então, trazer e executar tudo isso é muito importante. Então, por isso que a gente hoje tem muito sucesso. Uma coisa bem importante também de se falar é que os fornecedores, quando eles vêm aqui no JBP, sempre eles falam do Meu Cliente. No caso, a gente tem a Beatriz, né, que faz o atendimento dos nossos fornecedores, que fica aí na sede de vocês, né? E todos os fornecedores que vêm aqui negociar sempre falam, esse mês eu falei com a Beatriz, a gente está tudo certo com as execuções e tudo mais, o trabalho. Então, no começo eu tinha um pouco de medo também, que eu falava assim, mas eles estão lá em Rio Preto, será que vai dar certo isso daí? E dá muito certo porque vocês têm equipe dedicada, né, para cada cliente de vocês. Então, é por isso que o trabalho funciona. Eu falo que hoje a Meu Cliente é o melhor prestador de serviço que a gente tem aqui. Isso eu falo na frente dos meninos aí, eles sabem, eu falo nas feiras que a gente vai, eu falo para os outros prestadores de serviço, eu falo assim, tem que ser igual a Meu Cliente, porque é o melhor que a gente tem, ver o que eles fazem lá e copiam. Esse atendimento, quando eu preciso de qualquer coisa, eu ligo para vocês, ligo para o Vitor, ligo para o Maurício, eles me atendem na hora e já resolvem o problema. Então, assim, eu gosto demais da empresa, sou fã. Que legal, muito bom ouvir isso de você, Marco. E voltando um pouco esse olhar ao fornecedor, né, a evolução de credibilidade que você comentou. Qual você acha que foi ali o impacto, né, da implantação do serviço da Meu Cliente, do sistema, do painel da indústria? Qual você acha ali que foi a principal mudança em relação ao relacionamento com os fornecedores? Olha, o que acontece aqui? A gente é uma empresa familiar, né? Então, a empresa foi fundada pelo meu pai e meus tios, e
eles sempre prezaram muito pela imagem deles perante o fornecedor. Então, terem bons pagadores, a gente tem 51 anos hoje de empresa, então eles serem bons pagadores, serem bons parceiros dos fornecedores, atender bem os fornecedores, porque da mesma forma que a gente valoriza o nosso cliente, a gente tem que valorizar também os nossos fornecedores, que são quem está com a gente no dia a dia aqui, quem trabalha, para a gente poder entregar um serviço melhor. Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho de trade, a gente falou assim, a gente precisa fazer uma coisa, que a gente não vai vacilar com o nosso fornecedor para não queimar essa imagem de 50 anos que a gente tem com os fornecedores. Então, a plataforma, a ferramenta da Meu Cliente ajudou muito a gente a ser mais confiante nesse sentido, porque a gente consegue fazer o trabalho e conseguir mostrar que a gente está fazendo. Então, tem muito fornecedor que não está aqui todo dia, tem muito fornecedor que não visita as lojas, até porque a gente mesmo tem lojas em cidades distantes uma da outra. O pessoal, então, não consegue fazer essas visitas. Então, a plataforma, comprovações, vem para ajudar isso. Tem onerar a nossa operação, que é muito importante também. A gente viu outras empresas que fazem esse trabalho de comprovações, com planilha, de Excel, com PowerPoint. Isso daí onera demais, eu ia ter que ter uma pessoa só para ficar fazendo isso. Na plataforma a gente sobe lá, cada gerente sobe as suas comprovações lá que tem que subir, o pessoal do marketing sobe a comprovação do marketing e funciona perfeitamente sem onerar a nossa equipe. Eu já mostrei esse serviço, já apresentei para outros concorrentes aqui que são parceiros nossos e o pessoal gosta demais, tanto que realmente vai uns par de clientes aí para vocês também por causa disso. Então, o mais importante da ferramenta é realmente agilizar e ajudar aqui no nosso dia a dia, que já é já tem muita coisa para a gente ter que se preocupar, né? Com certeza, Marco. E por fim, eu também queria ouvir um pouco de você, né? O que faz vocês continuarem ali escolhendo a Meu Cliente como parceira e qual seria o principal diferencial da Meu Cliente no mercado de trade? Certo. O que faz a gente continuar é aquilo que eu estou te falando, essa confiança no trabalho, a gente poder, né, entregar um trabalho para o nosso fornecedor sem se queimar, porque a gente sabe que a plataforma funciona, a plataforma não tem como você burlar, então o que está lá é o que realmente foi feito. E qual foi a outra pergunta mesmo? Qual que seria o principal diferencial da Meu Cliente no mercado? Tá. Certo. O principal diferencial, acho que a cereja do bolo de vocês aí, no quesito ferramenta, é o sistema de vocês, que é uma plataforma muito intuitiva, muito simples e fácil de mexer. Qualquer pessoa consegue mexer. Eu falo para os fornecedores aqui, quando eu estou apresentando, eu falo assim, gente, a plataforma você não precisa criar usuário, você não precisa fazer nada, você não precisa entrar com o Google lá. Não, você vai pegar o seu link que já está criado, vai jogar lá na internet, vai colocar o seu PIN, acabou. É muito simples, então isso ajuda muito, é o básico bem feito, né? O simplificado. E uma outra coisa, claro, é o atendimento de vocês. O atendimento de vocês, que eu posso ligar para vocês a qualquer momento, se tiver algum problema, vocês vão atrás, vão resolver. Não é igual outras empresas de tecnologia que a gente tem que ficar abrindo chamado, falando com Deus e o mundo, que ninguém se conhece dentro da empresa. Esse acho que é o principal diferencial, a gente conseguir falar com vocês aí direto. Você vê, eu estava falando aí com você, já apareceu o Vitor, o Maurício, todo mundo junto, se conhece. Tem empresa de tecnologia que você fala, ela não sabe quem que é o responsável por determinada área, então isso é um diferencial muito grande de vocês aí. E eu falo para o menino, tem que manter isso daí. Com certeza, mas obrigada, Marco, pela sua contribuição, pela parceria e principalmente pela confiança no trabalho da Meu Cliente. Então pode ter certeza que você pode contar conosco aí, seguimos evoluindo e construindo cada vez mais resultados, tá bom? Obrigado, o sucesso de vocês é muito merecido. Parabéns aí pelos 5 anos e vem muito mais aí pela frente. Obrigada, Marco. Até mais. E aqui na Meu Cliente, a gente acredita muito no poder de conexões com profissionais de trade em todo o Brasil. E aí nós fundamos o Clube dos Embaixadores do Trade Marketing. Profissionais de trade de diversas redes do Brasil, de diversas características de redes, de varejo, de atacado,
que fizeram com que a gente evoluísse muito a nossa entrega. Afinal de contas, a gente faz vários fóruns, pergunta a opinião deles sobre o desenvolvimento da plataforma, sobre os serviços. E quem foi a primeira pessoa aí que topou essa jornada de embaixadora foi a Fernanda Dalben. E nada mais importante do que trazer ela para esse momento, conversar um pouco e trocar ideias sobre como que é ser embaixador da Meu Cliente e como que a gente consegue, juntos com os embaixadores, construir melhores entregas em todo o Brasil. Fernanda, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo jóia. Chamei você para bater um papo aqui que a gente está em véspera de comemoração de aniversário, 5 anos de Meu Cliente, e a gente está conversando com pessoas que nos ajudaram muito aí na jornada de trade e de conhecimento. Então é o momento da gente bater um papo aqui para falar um pouquinho dessa jornada aí de 5 anos da Meu Cliente. Eu fico feliz que eu faço parte disso, pelo menos na metade eu faço parte. Pois é. Tem pelo menos uns 2 anos e meio, 3 aí de parceria, né? É isso mesmo. Legal demais. E a gente está num momento legal de comemorar porque a gente vê a evolução da empresa, né? A gente agora está na sede nova, estamos com 63 pessoas no time. Quando a gente começou a nossa parceria aqui, acho que a empresa era metade desse tamanho aqui. Ainda a gente estava em momentos de entender como entregar melhor o trade. A gente continua assim, mas a gente já deu grandes passos aí na evolução do nosso business, né? E uma coisa que me chamou sempre a atenção foi a troca que a gente teve sobre plataforma, sobre racional do negócio. O Meu Cliente é uma empresa que a gente não fez um software e falou é isso. A gente sempre está procurando ouvir especialistas, né, falar sobre trade. E aí, nesse momento, eu queria que você falasse um pouquinho assim, da evolução que você viu também, né, na plataforma, nas entregas que você vem acompanhando nas reuniões que a gente faz. E principalmente como que você vê a importância disso para os fornecedores, né, ter cada vez mais confiança aí no trade. Engraçado que você usou a palavra evolução e ela vale para os dois lados, né? Acho que a gente evoluiu muito usando a Meu Cliente, assim como vocês também evoluíram desde quando a gente começou a parceria, né? A gente saiu de um processo, a gente já tinha a cultura trade, então beleza, era bem caminho andado, mas quando a gente vai e coloca processo nisso, que a Meu Cliente nos ajudou, a gente realmente evoluiu assim de uma forma muito rápida. Então, a gente já tinha boas relações com a indústria, boas negociações, mas a gente colocou processo, gestão, governança, a gente praticamente duplica todas essas negociações, porque aí você tem formas também, argumentos de negociação com a indústria e essa coisa, né, da transparência, isso vira um círculo virtuoso. Então, a gente evoluiu bastante. E também tem, né, uma questão das pessoas, a operação, principalmente no comercial, quando a gente faz processo trade, eles se envolvem em tudo isso, né? Porque eles fazem parte dessa visão única que une todo mundo, no caso que a Meu Cliente fornece. Então, aí você consegue expandir a trade. Sim. Da nossa sala aqui, para a empresa inteira, todo mundo. Quando a gente da plataforma, eu acho que está muito ativa do varejista. Então, a plataforma nos ajudou, inclusive, a implantar uma cultura de trade, porque como a gente conseguiu plugar outras áreas da plataforma, né, através da plataforma comercial, operações, aí sim a gente expandiu a cultura. Então, já tinha algo que existia forte, mas potencializou, porque a gente realmente conseguiu dar essa visão única para todas as áreas. Né? E a gente deve muito isso a Meu Cliente. Então, eu acho que vocês evoluíram também bastante escutando os clientes. Né? Tudo que a gente pediu, assim, ou dúvida mesmo, ou os insights de melhoria, vocês acataram, ajudaram. Então, eu fico muito feliz com essa palavra, porque ela representa assim, a evolução do trade do Dalben acompanhada da evolução da Meu Cliente. Legal, a gente fica feliz. E o que é legal, assim, eu falo aqui na Meu Cliente que nós somos uma empresa que somos um ecossistema de trade, que temos um software, mas não se resume a isso. E muito da evolução que a gente teve, tanto no software quanto nos serviços, foi ouvindo clientes. E você como especialista, né, depois você viu essa jornada nossa de trazer os embaixadores também. E esses fóruns que a gente faz, né, meia hora aqui,
uma vez a cada 15 dias, reunir embaixadores que são práticos no varejo, que trabalham no dia a dia do trade, e aí com realidades diferentes, né? Ontem mesmo a gente fez um bate-papo com o Cássio, até a Mabli, que é do Varejo Farma lá de Manaus, mas esses encontros ajudaram muito a gente a entender realmente o que fazer para melhorar. E o que eu vejo no trade, né? Hoje a gente tem uma realidade no trade, mas há 2 anos atrás era outra. Então as demandas elas vão se modificando, né? Tem que ser um ecossistema vivo. E eu acho que esse caminho de chamar os embaixadores para poder conversar e ter estratégias, a gente também tirou muito insight das nossas conversas. Porque quando a gente começou a parceria, a gente sempre conversou muito sobre evolução, mas hoje trazer mais pessoas de trade, eu acho que está colaborando muito. Primeiro, para a gente ser mais assertivo, né? Porque hoje a gente está com 148 redes de varejo. E muitas vezes o varejista ele quer que a gente seja mais profundo ali nas ideias. E como a gente pode ter boas ideias, né? Juntando realmente pessoas que fazem acontecer. Como que você vê esse movimento dos embaixadores, assim, estamos aí há 6, 8 meses juntos, né? Essa galera conversando. Como que você vê isso para o próprio conhecimento, né? Do trade, assim, para ir reciclando? Como que você enxerga isso? Eu acho que essa família dos embaixadores, pelo menos para mim, assim, de ajudar bastante nessa troca, porque a gente troca também é uma inspiração, assim, de você estar conectado com os melhores, assim, do mercado, sabe? Tem muita gente boa ali nesse grupo, né? Então, e é legal porque são perfis diferentes de profissionais, perfis diferentes de empresa, perfis diferentes de varejo mesmo, né? Então tem atacado, tem o farma, tem alguém que é regional, alguém... Então, essa mescla, ela é muito legal. A gente percebe que as dores, né, muitas vezes são muitas de endereço, mas a gente troca bastante ali, ou formalmente, né, nesses encontros, ou até mesmo no nosso grupo de WhatsApp, sabe? Às vezes compartilha uma boa prática, ou tira alguma dúvida, e expande, né, a conversa. Eu acho que pedir é muito sobre isso, principalmente no varejo, você se expandir a conversa. E esse movimento dos embaixadores faz justamente isso. Então, fico feliz em fazer parte, uma das primeiras, né, embaixadoras, e depois todo mundo que veio, todo mundo que está vindo, e agora com essa conexão com a indústria também, né, trazer as dores para a conversa, isso é muito rico. MBA nenhum, curso nenhum, apesar de ser muito importante ter, né, a gente fazer, a gente se atualizar, mas essa troca, ela vale demais. Sim. A gente vai filmar aqui o escritório, tem um espaço reservado dos embaixadores aqui com um quadro deles na parede, e é legal porque ali a gente vê a história de vários profissionais de trade em regiões diferentes, mas que se conectaram demais. E a novidade agora é isso, os embaixadores da indústria chegando, já temos 3 indústrias para vir trocar com a gente, teremos 10 até o final do ano. E é legal, ontem quando a gente estava batendo papo, eu, você e o Cássio, tinham 2 embaixadores da indústria lá, o Thiago, que é da Balduco, e o Édipo, que é da Italac, comentando ali, né, realmente quais são as dores, porque quando a gente começa a entender também o lado da indústria e sincronizar com as dores do varejo, e aí a meu cliente colocou uma plataforma no meio para tentar fazer com que as duas partes consigam cada vez mais performance. E até o Thiago falou comigo ontem, depois o Ed, porque assim, a maturidade, né, da conversa ontem do Cássio, sua, cara, tudo que a indústria quer é encontrar varejista que esteja realmente preparado para trocar, né, trocar informação, trocar estratégia. Eu acho que esse movimento dos embaixadores, além dele trazer para meu cliente um benefício, ele leva para as indústrias porque a gente acaba inspirando outros varejistas. Então os conteúdos que a gente faz, né, o Aprenda com Quem Faz é um movimento que a gente faz aqui. A gente coloca 30 varejistas na sala que nem são clientes às vezes, mas que passam a tomar consciência de como tratar melhor o tema junto aos fornecedores. Então, acho que esse movimento dos embaixadores, ele repercute em algumas redes que ainda nem trade fazem, né? Então, isso é um ganho bem legal para o mercado, na minha opinião. Com certeza. Eu sou testemunha, né? Eu suspeita porque, para mim, assim, faz bastante diferença. Obrigada por eu fazer parte. A gente que agradece. E o que é legal? Alguns cases, né? Essa semana nós tivemos no Mato Grosso do Sul, fizemos um evento de trade para um atacadista. Foi o primeiro cliente nosso no estado e os fornecedores que estiveram presentes no evento falaram que foi o primeiro no estado.
Primeira vez que eles foram em um evento de JBP para uma rede de varejo. E esse varejista, até conhecer a meu cliente, ele acreditava que trade não era para ele. E através de algumas lives que a gente fez, eles se interessaram, chamaram a gente para conversar. Resumo, levamos lá 110 fornecedores para a noite. Teve indústrias que se deslocaram de São Paulo para o Mato Grosso apenas para o evento. E foi um sucesso, assim, adesão gigantesca, a rede super feliz, né, com o conhecimento que a gente levou e com o resultado também. Que no final do dia a gente entra no critério de falar assim, poxa, vai mexer no DRE do varejista. Né, uma gavetinha a mais que antes estava fechada, a gente sabe o quanto que a margem hoje é apertada e quanto que o trade pode colaborar com isso. Então, esse aprenda com quem faz, os embaixadores, fica visível a repercussão exatamente nesse cliente que a gente esteve essa semana aqui. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso é algo que ajuda realmente o varejo, né? O varejo não sabe nem como começar. E quando vem uma estrutura por trás, né, ele já deve repetir a importância de ter uma área, mas também às vezes acha que não é para ele, acha que custa. E aí quando ele começa o evento, cara, é um caminho sem volta, eu tenho certeza disso, né? Que ele vê o que o trade pode proporcionar. No resultado da última linha, mas eu falo bastante disso, né? O trade também como esse motor na experiência do cliente. Então, na hora que ele começa a ver tudo isso como movimenta outras coisas, além da receita, Sim. Não dá isso sem volta. E é interessante porque aquele negócio, o trade, ele gera uma receita, mas ele gera mais venda, né? Ele aumenta a ticket. Então, os ganhos, eles ramificam, né? Não ficam só na questão de verba de trade. E você sempre deu aula em relação à experiência em loja, né? E até você contando pra gente nos podcasts, é como que você começou ali a fazer o trade de forma informal lá no começo, mas o quanto que a rede ganha ao decorrer do tempo, na loja ter ativações e o cliente memorizar isso, né? O cliente começar a ter essa referência que nessa loja a experiência de compra ela é diferente. Então é um ganho a médio e longo prazo que eu acho que, é o que você falou, não tem volta. Exato, e o trade dita, né, esse ritmo, ter senso de novidade na loja, sabe, de ter uma ação, de ter uma campanha, de ter um trem de uma degustação, é uma experiência visual de alguma forma. Então, o trade dá esse movimento, né, para a loja, esse dinamismo. Quando você fala do varejo alimentar, tem alta frequência, o cliente está praticamente ali toda semana na loja, é importante você ter esse senso de novidade, né, para não cair na experiência flat, né? Ele ficar com aquela, poxa, eu vou naquele varejo, o que será que vai ter de diferente? O trade é o grande motor disso. Total. Eu gosto muito de associar tudo isso para a experiência, não só olhando pelo olhar, não só olhando ali a indústria, a arrecadação, mas essa construção de marca da indústria e essa experiência para o cliente. Total, total. E é uma ida sem volta, a partir do momento que o varejista colocou a mentalidade de trade, ele vai crescendo, coloca uma pessoa, coloca duas, depois começa a trazer mais informações. Por exemplo, tem muito cliente nosso que não utilizava o CRM de fato como uma vitrine de negócios para a indústria. Usava mais para o promocional. Então, quantas ferramentas o varejista tem hoje, e-commerce, por exemplo, que ele ainda não havia utilizado ela como um mecanismo de trade também. Então, muitas vezes o varejista ele tem lá o investimento numa plataforma de CRM, de e-commerce, e ele poderia estar utilizando muita coisa ali para trade, né? Então, é despertar ele que dentro de casa ele já tem muita ferramenta para poder gerar experiência. Exatamente, exatamente. E eu lembro até quando a gente começou com vocês, como vocês debruçaram no nosso Media Kit também. E olha que nós já estávamos maduros, mesmo assim tinha um monte de oportunidade para acontecer. Então, essa proximidade, né, os experts das áreas, vocês que a gente tem a visão ali do nosso negócio, né, vocês têm a visão do mercado, você tem 148 redes, então, de repente, uma oportunidade que às vezes em outra rede acaba aqui também, vice-versa, vocês podem dar essa consultoria, né? Sim. É muito legal isso. Pois a gente vai mostrar aqui, durante o dia, as gravações. A gente tem um setor só de inteligência de dados hoje, que o Matheus Miranda toca. Então a gente consegue entender por regiões do país como que as indústrias se comportam em investimento, quais tipos de ação a indústria mais investe.
e a gente consegue trazer isso como inteligência. Então, é o que você falou, muitas vezes o varejista ele tem o cenário dele, com o cenário dele com aquela indústria, mas essa mesma indústria ela prefere outras ativações ou ela gostaria de ter um incremento e a gente sabe disso e consegue trazer isso como insight para o varejista. Então, essa visão nacional que a gente tem acaba colaborando realmente para trazer mais soluções. Fernanda, era mais para te dar um oi, para chamar você para colaborar aqui com o nosso aniversário, falar que eu agradeço bastante aí pela parceria e que venham longos anos aí de parceria, de trade, de ideias. E é isso, você faz parte desse momento, você faz parte do crescimento da empresa. Te agradecer bastante. Imagina, eu que agradeço, que venham mais múltiplos de 5 anos, espero estar junto com vocês até lá. Com certeza. Obrigado então, nos falamos em breve. Obrigada, Larissa. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. E nesse caminho da Meu Cliente, que nós construímos até aqui, com muitos varejistas e também com muitos fornecedores, a gente não para de inovar. Todo o conteúdo que a gente tem hoje dos embaixadores do varejo, agora temos também com os embaixadores da indústria. Ou seja, entendemos que podemos ajudar ainda mais. E como a Meu Cliente tem esse espírito inovador, a gente vai ter em breve um lançamento que vai realmente unificar a nossa marca na conexão indústria e varejo. E para falar um pouco mais sobre isso, Fran, bora bater um papo com a galera? Com certeza, Mal. Até aqui você acompanhou a Meu Cliente transformando o trade marketing pelo lado do varejo. Mas quem vive esse mercado sabe que a história tem dois lados. E chegou o momento da gente olhar para o outro lado também. Por isso, a Meu Cliente deu um grande passo. Estamos criando algo totalmente novo, desenvolvido para indústria e fornecedores, com a mesma visão prática, inteligência de execução e obsessão pelos resultados que já fazem parte do nosso DNA. Mas agora eu não consigo dar mais spoilers, nem mais detalhes. Mas se você é indústria e quer acompanhar isso em primeira mão, eu te convido a continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. E minha mensagem final é: nós estamos escrevendo um novo capítulo e ele promete movimentar o trade marketing como um todo. Aguardem! Lembrando que quem está assistindo o nosso evento, quem se inscreveu, está concorrendo a uma mentoria de trade marketing gratuita com a nossa embaixadora de trade, Paula Valduga, ela que é referência aí em trade marketing no Brasil. Então, quem está assistindo, nos próximos dias a equipe da Meu Cliente vai entrar em contato aí com vocês para trazer, né, caso você tenha sido sorteado. Chegando ao fim aqui do nosso evento, queria agradecer toda a nossa equipe, todos os nossos clientes que participaram, em especial agradecer o nosso marketing, a Lauren e o time dela ali, que fizeram a gente parar a operação, produzir esse conteúdo. Eu acho que é muito importante, cada vez mais, a gente poder levar um pouco da experiência do que o varejo vive aqui com a Meu Cliente para fora. Então, Lau, muito obrigado, queria te parabenizar, queria que você desse uma palavrinha aí de como foi para você esse momento, essa criação desse conteúdo que ficou muito legal. Obrigada, Vitor. Bom, quando nós idealizamos esse projeto especial, Meu Cliente 5 anos, nós tínhamos como missão aqui mostrar para vocês de fato como funciona Meu Cliente, além do que vocês veem nas redes sociais, case de sucesso, número, aquilo é uma parte muito pequenininha do que a gente entrega aqui dentro. Então a gente quis de fato abrir as portas aqui da nossa empresa, abrir a caixa preta do trade marketing no detalhe, para mostrar para vocês que o trade marketing aqui da Meu Cliente é muito além de serviço, é um ecossistema completo. Então, se você que chegou até aqui e captou essa mensagem, significa que a gente entregou aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, muito obrigado, e agora eu volto a palavra aqui para o nosso CEO Maurício Freitas. Muito bom abrir um pouco aqui da casa do trade marketing, mostrar para vocês como que funciona o dia a dia da Meu Cliente. São 5 anos, muitas histórias. Já percorremos aí a maioria dos estados do Brasil, temos muitas recordações boas de parceiros, clientes, nosso time crescendo, e o clima da Meu Cliente é esse, é um clima bem familiar, a gente entrega com muito carinho tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, e não tenho dúvidas que os próximos 5 anos vão passar rápido, a gente vai inovar, vai trazer cada vez mais essa mentalidade para dentro de casa, de sempre querer evoluir, e a gente tem certeza que está no caminho certo. Com certeza, muito feliz por esse conteúdo, por comemorar esses 5 anos com a nossa galera, com os nossos clientes, e que venham aí os próximos 5, 10, 15 de muito sucesso para Meu Cliente e para todos os varejos que contarem com o trabalho da Meu Cliente. É isso, galera, valeu, tamo junto, até a próxima.